Fala Brasil! Fala minha potência! Seja muito bem-vindo para mais um episódio do podcast Visão Empreendedora. Esse que é o maior podcast de empreendedorismo da Bahia. E hoje nós estamos aqui num encontro, super especial. Nós estamos com um advogado há mais de 35 anos. Ele tem um escritório aqui moderno, inclusive, acho que foi recém-inaugurado agora, dentro de um prédio aí que é uma referência aqui na nossa cidade, que é o Charman. E pra gente é uma alegria muito grande a gente estar aqui com o presidente do grupo aí, Cajado e Menezes, né? Esse escritório de advocacia que é uma referência, eu vou dizer, não apenas para a nossa cidade, não apenas para o nosso estado, porque esse escritório atende aí praticamente quase 20 estados aí dentro do nosso Brasil. Então, pra gente é uma alegria muito grande e nós vamos conversar pra gente entender, um profissional liberal, empreendendo, quais são as lutas, quais são os desafios, o que é que nós podemos aprender. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa assim bastante interessante e vai ajudar você aí no teu negócio a desenvolver e ampliar ainda mais a tua visão empreendedora. Gostaria aqui de receber com muita alegria o meu amigo, doutor aí, Roberto Cajado. Meu irmão, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente no Visão Empreendedora, conversar um pouquinho sobre a tua história, sobre a tua jornada. Seja muito bem-vindo. Nós aqui agradecemos, Cleito, esse convite. É uma alegria poder exteriorizar, principalmente para quem está iniciando a nossa história, nossa jornada, que é recheada de muita luta, de muita fé no Criador, mas também de muito conhecimento, na busca incessante do conhecimento. Excelente. Eu tenho certeza, você tocou um assunto aí que para mim é muito positivo dentro do podcast aqui, porque cada pessoa que vem aqui, que compartilha essa jornada, isso é um ato de serviço, é um ato de servir, é um ato de amor, porque muitas das vezes você nem precisava. As pessoas, às vezes, por inibição, ou até por precaução, ela não gosta de revelar alguns segredos ou algumas situações que ela viveram e que deram certo na vida. Eu costumo dizer que, como discípulo, nós temos que divulgar o máximo possível, para que nós não só tenhamos seguidores, mas que tenhamos também, até a nível de concorrência, dentro de uma lealdade, de uma verdade, um nível bom também, nível mais elevado, para que a gente possa, evidentemente, colaborar com o outro. Todo adversário é um aprendizado para você. Eu não vejo todo processo que eu pego, processo para mim, ele, além do conhecimento, ele é uma estratégia. Você não usa processo sem estratégia. Já se for o tempo de nós olharmos e estarmos de frente de um caso, certo? Um caso concreto, e ao buscar o abstrato, que é a lei que está na prateleira, você não enxergar dentro de uma estratégia a ser desenvolvida para atingir a satisfação do seu cliente. Então, isso é um mecanismo, isso é interessante, isso é muito gostoso, isso é muito bonito e me apaixona cada vez mais, apesar da idade. Mas você tá jovem pra caramba, ainda tem uma carreira muito grande pela frente. Que Deus aí. Permita, né? Você trouxe algo interessante aí, então, um bom profissional do direito, além dele ter um bom conhecimento ali da legislação, das leis, ele ainda tem que entender muito de estratégia, é isso? Com certeza. A administração, como um todo, tem utilizado muito alguns tópicos da doutrina militar. A doutrina militar, eu vou falar uma frasezinha aqui, na verdade vou lhe dizer uma sigla, que eu costumo ensinar a todo mundo que me acompanha. Prepara aí, caneta e papel, porque hoje tem aula, viu? Diz respeito, e ela é de simples identificação e gravação. ESAON. E-S-A-O-N. ESAON. Estamos iniciando nossa conversa com o ESAON. O que é o ESAON? O ESAON é você estacionar. Em pé, você cansa. Deitado, você dorme. Sentado é a posição mais confortável que tem. Então, estacione da forma que você está.
O A é de alimentos. Alimentos de quê? De informação, do conhecimento necessário para aquilo que você está se predispondo a fazer. O O é de orientes. Munido do conhecimento, qual o caminho que você vai tomar? Feito essas 3 digressões, estacionado, alimentado, sentado, orientado, você faz o que agora? Você vem e navega. Certo? Então, o ESA 1 é te deixar dentro de um nível de relax, isso, de paz, tranquilidade, isso, de porque paz. Se você estiver estressado, para você mergulhar exclusivamente naquele problema ali, e em cima daquele problema você buscar no abstrato o que é que se enquadra naquela forma concreta, e depois que você tiver alimentado, você definir qual o norte que você vai tomar, qual é a orientação. Esse é o O. O N é o quê? É navegue. Coloque em prática, siga firme, que você, a princípio, você encontra lá o seu objetivo. ESA 1. E de estacione, S de sentes, o A de alimentos, o O de orientes e o N de navegue. Caramba, que coisa boa, viu? Já começou aí, você tá vendo aí o alto nível, né? Então, eu já recomendo você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque toda vez que sair um vídeo novo, você vai receber a notificação. E vou te pedir também algo que vai ser bom para você. Compartilhe esse vídeo. Sabe aquele jovem que está fazendo faculdade, ou aquele advogado que está começando, ou um amigo até que está com uma empresa, com um negócio? Esse ESA 1 aqui, eu estou vendo aqui, isso aqui se aplica em qualquer área. Qualquer área. Isso é uma estratégia. Isso é uma estratégia que a administração tem utilizado, a doutrina militar tem utilizado. Aliás, ela advém da doutrina militar. Você aprendeu isso lá no... Isso é a disciplina que começa em Israel. É a tática israelense. E aí ela se difunde no mundo todo. E a gente não pode deixar de lidar com a vida sem estratégia. E a estratégia militar faz parte da vida. Não só por estar lá, mas por você ler também. Né? Então você tem que aliar essas duas coisas. A vida você vive, mas o aprendizado não é só da vida. O aprendizado está escrito. Alguém teve um trabalho de escrever para você. Você não precisa nem escrever, basta ler. Né? Rapaz, você falou um negócio aí que eu falei outro dia. Eu falei, bicho, a coisa mais barata que tem é um livro. Um livro, às vezes, é 50, 100, 200 reais aí. Você tem a oportunidade de conhecer a cabeça do cara. E hoje é e-book. Hoje digitalizado. Tá digital, você não precisa nem gastar. E às vezes até, como a gente fala de empreendedorismo, às vezes os caras querem fazer sozinho, sem aprender com ninguém. Vai ser muito mais caro, vai ser muito mais demorado e o pior, mais arriscado. Você precisa encontrar uma motivação. Sim. A primeira motivação é para viver. Né? A segunda motivação é para conhecer. Sim. Isso aí você tem que ter. Você precisa ler para aprender, principalmente, onde é que aquele que você está lendo errou. Sim. Para que você não cometa aquele erro e que você tire ensinamentos daquele erro. Não existe ninguém que não tenha errado nessa vida. Sim. Talvez só Jesus Cristo que teve uma passagem aqui, não 30 anos, os 3 últimos anos. Isso. Porque os 3 últimos anos ele vive a essência de Cristo. Não apesar da figura humana, mas ele vive o Cristo. Então, fora isso, lá do 0 até os 30, com certeza ele comete alguma coisa. Né? Então, isso é inerente da pessoa humana. Como é que a gente identifica aquele erro? Como é que a gente aprende aquele erro? Você perde muito tempo buscando sempre por quê isso, por que aquilo, por que isso. A pergunta não é por quê, a pergunta é para quê. Para que isso? Para que isso está ocorrendo? Entendeu? Quando você fica só no porquê, você fica no seu vitimismo. E aí, não cresce, não aprende, não tira lição. E aí eu vou te dar um outro toque, que a gente aprende com a vida. Aos 62 anos a gente vai aprendendo isso. Potencializa a solução. O problema já ocorreu. O que é que você vai? Você perde tempo potencializando o problema, gastando energia que não lhe é mais devida, porque já foi consumado. Você tem que gastar energia agora com a solução daquele problema. Então, é dentro dessa dinâmica que a gente vai trabalhando, principalmente os mais jovens.
né? E ir aprendendo com as pancadas que a vida nos dá. Eu imagino... E a vida não é só flores. Sim, sim. Mas eu imagino que nos desafios você para pouco para ficar chorando e murmurando. A energia, o foco é sempre, sim, beleza, isso aconteceu e o que é que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer de contingência para amenizar o problema, ou para solucionar, ou para reparar. O sentimento tem que ser esse. E de um modo geral, eu vejo que as pessoas têm uma mentalidade muito de vitimista, sabe? E para mim, a gente tá falando isso aqui no podcast Visão Empreendedora, porque eu aceito qualquer pessoa se fazer de vítima, menos empreendedor. Porque se o empreendedor, ele se fizer de vítima, ele tá morto. Tá morto, ele não deveria nem empreender. Não deveria nem empreender. Para ele estar nessa situação. As dificuldades são inerentes à nossa caminhada. Isso. Não existe caminhada sem pedra, né? A gente tem que apenas aprender a ultrapassar essas pedras. Eu conjugo, na verdade, 3 coisas, por mais difícil que seja o caso. Aliás, ultimamente, eu não tenho nada fácil. Não nos chega, talvez pela... Não chega pepino pequeno mais não, né? Não chega mais aqueles processos de fáceis solução. Infelizmente, né? Eu até gostaria, mas ultimamente tem chegado matérias de autoindagação, matéria que exige uma melhor intelecção, um melhor estudo do caso, para você ter o caminho certo naquilo ali. E aí você precisa ter, o que eu repito sempre, são 3 coisas. Sim. Né? Independente da religiosidade ou não, você precisa de 3 coisas. Primeiro é buscar o conhecimento. Certo. Conhecer. Certo? A busca incessante é pelo conhecimento. Depois você precisa ter compreensão. Compreensão de quê? Daquilo que você está conhecendo. Sim. Né? E depois você tem que pedir a quem pode lhe dar sabedoria, para que você trilhe no caminho certo. Conhecimento, compreensão e sabedoria. E sabedoria só Deus que dá. Sabedoria é um ato divino. Inteligência, por mais falta de capacidade que tem, eu me debruço no livro, eu vou buscar informações e me torno uma pessoa mais capacitada. Sim. Agora, a sabedoria quem vai te dar é o ser superior de tudo. Alguns não vão acreditar em Deus. Sim. Hoje você tem ateu, hoje já tem agnóstico e depois você vira... Né? Eu digo sempre que para você acreditar em Deus... Você sempre acreditou em Deus? Sempre tive fé em Deus. Sempre teve fé. Independente de ser católico ou cristão. Sim. E depois de cristão eu disse, quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu perdi nessa minha caminhada? Houve um momento na jornada, a gente tem uma diferença um pouco na idade aí, na casa de 40, você está na casa de 60... Houve um momento na nossa jornada que parece que era status. Hoje ainda a gente, eu acho que está vivendo menos isso. Eu tenho essa impressão, não sei qual é a tua impressão. Que as pessoas, quem acreditava em Deus, era como se fosse ser menos evoluído, menos inteligente, era o povão. E as pessoas mais intelectuais, é tanto que eu vejo vários jovens escandalizando quando entram na universidade, na faculdade, os professores e tal, querendo falar que essa coisa toda contra essa situação. Você viveu isso também? Eu acredito que todos nós não só vivemos, como a gente ainda vive hoje. Ainda vive, né? Nós temos 2 problemas aqui que eu vou destacar para você. O primeiro é acreditar apenas e tão somente na força humana. Quando você acredita só que Roberto Cajado é Roberto Cajado por conta só da capacidade dele, talvez Roberto Cajado esteja cometendo, talvez não, para mim é certeza, o maior erro da vida dele. Não tem como você fazer a minha trajetória com o meu esforço físico, nas empreitadas que a gente tem desenvolvido, acreditando só na minha capacidade. Na pessoa. Só no meu conhecimento. Sim. Ou você tem conhecimento, tem consciência de que alguém também vai te guiar, que a vontade não lhe pertence, a vontade pertence a Deus, aí com certeza fica mais fácil o caminho. Agora, aqueles que não acreditam em Deus, eu vou dizer uma coisa aqui. Para 2 minutos, estuda um pouco o que nós temos dentro da cabeça. É impossível você ter dentro da cabeça
o número de neurônios, o que você tem no cérebro, Sim. se não for... A potencialidade que é. Essa potência, se não for de um criador para fazer aquilo. Não existe a menor condição. Esse corpo humano, isso aí que você tem. Tudo funcionando nessa harmonia. Para ter um bug, é impressionante isso. É verdade. Alguém tem que ter delineado aquilo ali. Isso. Então você precisa... Quando creio no ser criador, no ser supremo, eu olho para mim, para o meu corpo, que talvez seja a maior obra que Deus tenha feito. Sem dúvida nenhuma. Então isso me dá uma força e alimenta a minha esperança, que é essa esperança que gera a minha fé. Que bacana. Né? E essa fé que me leva aí, sem preocupação, sem nada, porque problema a gente... Confia, está nas mãos dele, e os problemas, como você colocou muito bem, são inerentes, a gente vai ter o tempo todo. Seja feita a tua vontade. E na medida, quanto mais preparado a gente for, os problemas eles vão vindo maiores. Porque eles são proporcionais. Nossos pastores dizem sempre assim, não peça muito sabedoria a Deus. Que vai vir. Porque quanto mais sabedoria você pede a Deus, mais difícil fica as situações. Eu disse, rapaz, parece que é verdade. Eu vou parar de fazer. Mas é uma verdade. Até porque, né, se eu estiver falando muito, você fala aí, viu? Tá ótimo, tá ótimo. Não tem... Minha mulher disse que se deixar eu vou falar, mas não... o assunto ficar gostoso e a gente vai... Na verdade, esse assunto é muito bom e a gente vai marcar depois um outro episódio, porque eu quero desenvolver um episódio voltado para a espiritualidade, cara. Sim. Só pra gente falar dessa... Não a questão religiosa, mas a questão mesmo espiritualizada, porque eu defendo que todo ser humano ele precisa ter essa conexão com o divino, velho. Eu digo sempre que nós precisamos de complementar, na minha idade, a educação dos nossos filhos. Você o educa na sua casa. Você tem a escola educando. Sim. A complementação da educação dele está na igreja. Boa. A igreja, independente de ser cristã, católica, igreja boa, decente, ela vai te ajudar nessa complementação, nesse processo aí, dessa criação. E por que eu tenho dito isso? Porque principalmente essa geração, que já não é mais a minha, é mais a sua, né? Uhum. É mais a dela ali, que está nova, que tem vivido. A psicologia tem dito que ela está vivendo três excessos. Excesso do passado, por isso que você tem lá insônia. Isso. Né? O excesso do presente é o estresse, né? Que você está ali, essa angústia. E ansiedade. E estresse do futuro, que é a ansiedade. Caraca. Né? Então você conviver com essa geração, vivendo esses três excessos, talvez hoje, talvez não hoje, é o meu maior desafio. E por que meu maior desafio? Porque eu tenho filha, minha filha mais velha tem 34 anos. Caramba. Né? Eu tenho 34, eu tenho uma de 29 e tenho uma de 12, que vão fazer 13, 30 e 35, com a mesma mulher. Com a mesma mulher. Né? E é uma satisfação. Não, mas tem que explicar. Tem que explicar. Porque... De 35 para 12. Para 12, né? Você tem aí Rapaz, eles decidiram se reinventar. Amor, nossa vida tá muito boa. Bora ver uma gravidez. Bora... É mais ou menos por aí. Vai ser ótimo. E foi bênção, realmente. Foi uma coisa que mexeu assim, mexe com todo mundo. Ela traz uma alegria enorme. Verdade. E renova toda a casa. Renova os irmãos, renova o casal. Sim. E a gente Filhos são bênçãos. Passa a viver uma outra dinâmica em prol dela. E aí eu começo a pedir mais longevidade, começo a pedir mais saúde para poder acompanhá-la, né? Porque senão eu vou deixá-la aí. Mas a gente, quando tem essa convivência, principalmente você identifica esses três excessos, aí você precisa estar chamando a todo momento aquelas pessoas para você, não é botar no trilho, é fazer com que elas não saiam do trilho. Não se percam, né? Não se perca. Porque o que é mais fácil hoje é você se perder. O mundo está aqui para você se perder. Aí onde vai um grande diferencial, quem tem essa base perto. Porque imagine o jovem que está vivendo essa pressão dessas três excessos aí, sem referencial. Olha a importância da família aí. Olha a importância de uma família estruturada. Não só a família estruturada, e aí a gente fala pai, mãe, né? E fala, você avança, tio,
e etc., porque você é exemplo. Sim. Você é o espelho do guia. É. Né? O que é que eu sou? O espelho do meu guia. Então, se eu quero que meus filhos tenham decência, eu tenho que demonstrar a ele decência. Se eu não tiver, não tiver uma vida, se tiver uma vida pregressa, recheada de maus comportamentos, né, de maus hábitos, certamente eles serão incorporados dentro da nossa natural. convivência. E aí você precisa viver as fases da vida. Sim. Tem muita gente que está vivendo como se adolescente fosse, mas ele já está amadurecido. Né? Verdade. E isso aí tem gente que já atingiu, já tem casamento, já tem filho e quer se comportar como se 18, 20 anos tivesse ali. Verdade. Isso é totalmente contrário. Nós temos que viver as 4 fases Passou da a vida. fase. É fase. É fase. Primeiro você nasce. Excelente. Você nasce, cresce, multiplica e depois você morre. Isso. Não tem ninguém na história, por maior santo que seja, Que não passou as fases. que não passou por as fases. Aliás, tem 2. Primeiro é Enoque e depois é Elias, que foram arrebatados. É o que a história nos diz. Todos os demais integrantes experimentaram essas 4 fases da vida. Tá certo? Então, a gente lendo um pouco, você vai ter essa compreensão. Perfeito. Compreensão, o que é que você faz? Você vive as fases. E às vezes a gente vê um casamento, às vezes ele é desestruturado por causa que às vezes ou o homem ou a mulher não está vivendo a fase. Ele casa e quer viver como solteiro. Qual o problema de casamento? Você tem que conjugar 2 coisas. Paciência. Quantos anos de casado? 37. 37 anos 37 de casado. anos. Fazendo E eu vou convidar 42 de relacionamento. 42 de relacionamento? Graças a Deus. Então pronto, você ia falar aí agora o segredo do casamento e eu roubei aqui só para fazer esse corte aqui para falar para você aí. Compartilha esse vídeo agora no grupo da igreja, no grupo da faculdade, no grupo da academia, no grupo dos amigos, no grupo do condomínio, porque é sério, é uma palavra dessa que às vezes vai contribuir na vida do outro, pô. Traz pra gente essa visão aí, porque pra mim é interessante. Hoje na internet, pô, tem um cara falando de como ter uma empresa de sucesso, o cara não tem empresa. O cara fala de casamento e o cara não é nem casado. Então a gente precisa de coerência, de congruência. Ouve conselho de quem já fez. Então você, pra mim, tem autoridade pra falar pra mim de casamento. De quem tá vivendo, né? De quem tá vivendo. 42 anos de relacionamento, de convivência ali. 37 anos de casado. É muito difícil uma relação interpessoal. Sim. A relação interpessoal, primeira coisa que você precisa entender é que nesta relação você vai conviver com indiferentes, né? E aí, primeiro conselho, respeitar a individualidade de cada um. A individualidade do ser humano, ela não veio para ser modificada ou para ser modada, ela veio para ser respeitada. E aí você conjuga 2 coisas. Primeiro a paciência, depois a comunicação. Boa. Se você não tem paciência para algumas situações que ali ocorrem, o que é que você vai fazer? Você vai trocar o tempo todo. Mas você não troca problema. Você está trocando pessoas, mas os problemas eles vão continuar os mesmos. Então, quando você tem a paciência e você consegue ter uma comunicação que a gente chama, dentro da nossa religiosidade, comunicação saudável, aí você busca o quê? A compreensão. Quando você busca compreender o outro, você tem um nível de evolução muito grande. Quando você respeita a individualidade do outro, você entende tudo aquilo que está passando. E o outro, é aquilo que a gente diz, não é tirar do trilho, é deixar que ele não saia do trilho. A gente está acostumado assim, porque o cara está fora do trilho, traz para o trilho. Não, a gente já nasceu no trilho. Nossa vida é um trilho. Só dá a base aqui para ele não sair. Deixe você sair. Quando você vê que está saindo, puxa de novo para cá. Então, talvez o exercício que estão fazendo ter nessa contramão. Por quê? Aí você começa a banalizar. Eu caso, eu descaso. Eu caso. Não, o cara tá casando e deixando o quarto arrumado em casa e falando, vou ver, se der certo... Se der certo, eu vou embora. E o casamento, além de ser um contrato civil, ele tem um místico, né? Uma característica de uma sociedade também com religiosidade. Sim. Lá na criação, Deus não fez Eva na verdade. Porque gostava de Adão. Ele fez para ter companhia. Ele não faz... É uma necessidade já, né, velho?
E outra coisa, não existe superioridade Sim. na relação marital, homem e mulher. Se você enxergar na sua relação, se eu enxergar minha mulher, eu de forma superior Sim. a ela, tenha certeza que você tem problema dela. De onde é que a mulher é tirada? Da costela. Costela está onde? Está na cabeça, está no pé, está onde? No meio, no lado. Está no lado. No lado. É justamente porque você caminhar junto. Boa. Ele não nasceu para você ter superioridade, né? Perfeito. Até porque, e aí eu gosto de dizer isso, a súmula 380 do STF, Sim. que regulou o que hoje a gente chama de união estável, ela dizia assim, o simples fato da mulher colocar o seu café todo dia, ela já contribui para a tua evolução. Seja patrimonial, seja profissional. O simples fato dela estar em casa, arrumando a casa para quando você chegar, já está contribuindo para você. E é dentro desse dogma, é dentro dessa dogmática que a vida ela tem que caminhar. Se tu encarar uma superioridade, você com certeza não vai estar enxergando a joia que você tem do teu lado. Verdade. Você usou o termo joia aí, é perfeito isso, porque você desperdiça uma riqueza incrível. Cara, o homem e a mulher é diferente. E a sabedoria da mulher, se você souber ouvir e juntar com a tua informação, os dois juntos eu acho que forma a perfeição ali. Forma por causa dos sentidos, né? O sentido feminino são totalmente diferentes. E um complementa o outro. Aí o homem, na sua superioridade, ele acha que ele sabe, que ele faz, que ele acontece. Não gosta de ouvir a mulher. Não gosta de ouvir a mulher, ou seja, ele vai tomar decisão só baseado em um lado. Ou seja, ele vai perder todos os outros dons e talentos que a companheira dele tem. Hoje eu já aprendi, viu? E dificilmente quando a mulher diz assim, eu não faria isso, não vá, não. Eu normalmente não faço. Né? Tá aí um negócio que eu basicamente recuo, é quando ela diz, olha, tome cuidado, aí fica igual a burra, uma orelha na frente e outra atrás, eu começo a tomar logo cuidado, porque eu digo, peraí, o que é que vai acontecer aí? Verdade. E aí você começa a olhar todo o horizonte, todos os campos de visualização, não só central, como hemisférica, para você se situar. Isso na prática, eu não tenho explicação para isso, mas nas minhas relações de amizade, de negócios, quando minha mulher falou, eu não sei porquê, mas eu não... Isso só fez tomar pau, irmão. Quando ela diz não, você disse isso, né? eu disse sim, porque ela não tá vendo, porque eu tô conseguindo enxergar, porque isso, porque aquilo. É porque você se empolga, o homem é mais fácil. É mais fácil, né? O homem é mais besta também, né? O homem se apaixona mais fácil, né? Quando você se apaixona, é igual botar tampão na vista, você fica cego. E quando você tem uma companheira, evidentemente que tem mulheres que podem te destruir. Sim, né? Sim. Ela entra na tua vida, ela entra com um propósito totalmente terrível. E aí ele tira de um norte, ele tira de um prumo que pode levar. Você também tem que ter inteligência para perceber isso. Você precisa saber com quem você vai se relacionar. Perfeito. Né? Apesar da desigualdade, a gente tem que buscar o mais próximo possível. E conheça a família. Sim. Né? Você se apaixona por uma menina. Você já viu como é a família dessa menina? Isso é uma referência que você... Sim. Possa ser que dê diferente, mas probabilidade é uma referência. E tudo isso, todo esse contexto, é para te dar uma coisa só na vida que tu precisa. Paz. Que paz não tem preço. É a melhor coisa que você tem para viver, é viver em paz. Certo? Qual o preço que você pagaria para sua paz? Tu é doido. Você não paga preço, não tem. Eu dou tudo para ter minha paz. Dou tudo. Tá certo? Não quero confusão. E a gente já vive... Eu falo isso, e isso inclusive é uma das minhas preces. Eu tenho muitos sonhos, eu almejo muitas coisas, mas nas minhas orações com Deus, eu falo, Senhor, se qualquer coisa dessa que eu sonho, que eu desejo, for tirar essa intimidade, essa paz que eu tenho contigo, não me permita. É perfeitamente normal. Eu tenho coragem de falar isso. É perfeitamente normal. Porque eu não quero nada sem essa fé. É perfeitamente normal você pensar no amanhã. Sim. Né? Você faz o presente, mas a consequência não só é hoje, como é amanhã. O que a Bíblia, por exemplo, ela te ensina é que
a sociedade, mesmo de performance, que a gente vive hoje, Sim. você deve vê-la nesse presente aqui. A consequência daquilo que você vai fazer no presente, aí vai se projetar no futuro. Pode ser bênçãos? Pode. Sim. Prosperidade? Pode. Pode. Né? Às vezes a pessoa, ele entra numa empresa, numa indústria, ele bota um comércio, ele não enxerga como superar as dificuldades daquela atividade. Por quê? O foco dele está só no ganhar o dinheiro. Sim. E o ganhar o dinheiro não é o objeto social. É consequência. Qual é a empresa que tem no KNAI ganhar dinheiro? Não tem. Pega o KNAI, né? É verdade. Pega um KNAI e diz, ganhar dinheiro não Não existe. existe. Existe edificar, existe Isso, vender, comprar, existe vender, comprar, produzir. existe prestar serviço disso, isso. cobrar, enfim, Boa, tudo. boa, né? boa. Agora, qual é a consequência de tudo isso? É dinheiro, É, né? é. Por quê? Você vai viver, vai desenvolver sua atividade. Ela vai ter uma consequência. Sim. Normalmente, se é uma atividade produtiva, a produção que vai gerar vai ser o quê? Dinheiro. E o que é que eu estou querendo dizer? Dinheiro é consequência. Se você botar na cabeça que dinheiro é causa, você não vai para lugar nenhum. Você entendeu? Porque você perde o objeto social da atividade que você se predispôs a executar. Então, eu amo o meu direito, eu sou apaixonado por meu direito, eu faço o meu direito da melhor forma possível. Sim. Certo? Independente se eu posso fazer um pro bono, que é um gratuito, Sim. né? E isso a gente presta, a gente tem condições de fazer isso, Sim. porque a gente não visa só o aspecto financeiro. Sim. Tem N pessoas que precisam de nós e nós temos que estar aqui servido. Esse é o maior ensinamento que Jesus tem, é de servir o próximo. Então, mas eu não sou irmã Dulce. Sim. Eu sinto irmã Dulce por causa da caridade. Sim, né? sim. Mas, consequentemente, se você chega para mim e contrata meu serviço, eu vou ser remunerado. Claro. Né? E é a justo remuneração e daquele pelo resultado que eu vou lhe Isso, trazer. Isso. Agora, se eu não focar no resultado, pensar só no dinheiro que você vai me pagar, tenha certeza que o resultado não chega. Perfeito. Isso aí para você que é empreendedor, que está ouvindo isso aqui é muito importante, porque às vezes, principalmente o jovem, quando ele está começando, ele está querendo ganhar dinheiro. A ideia dele, na cabeça dele, é ganhar dinheiro. O foco dele é ganhar dinheiro. E enquanto você ficar pensando nisso, você não vai ganhar dinheiro. Na verdade, você precisa encontrar uma maneira que eu uso sempre, que é de servir. Cara, vai servir. Vai servir, o cara que tem uma farmácia, ele está servindo, o cara que tem uma indústria de biscoito, ele está servindo, o cara que é advogado, ele está servindo, o médico está servindo, a enfermeira está servindo, a menina que limpa está servindo, um gari está servindo, o cara que está vendendo um geladinho, vendendo água mineral, está servindo. Absoluta. Quando você vai servindo das formas mais diversas possíveis, por consequência, você vai ganhar dinheiro. E uma dica que eu vou te dar é, imagine um grande problema e busque uma solução para esse problema. Inevitavelmente você vai ganhar dinheiro, meu amigo. O tempo todo. Eu não conheço uma pessoa, Cajado, que resolve o problema e não ganha dinheiro. Eu diria para esse jovem aqui que está nos ouvindo aqui, nos escutando e vai nos ver, que ele chegue para o seu contador e diga assim, quais são os quinais que existem na nossa legislação? Boa. Né? Deixa eu ver todos aí. Deixa eu ver todos aqui. Ele não vai encontrar um ganhar dinheiro. Ele vai estar a vender, vai estar a comprar, prestar serviço e etc. Qual serviço? O que é que eu vou vender? Como eu vendo da melhor forma aqui? Como eu presto o meu melhor serviço? É isso que vai te trazer retorno. É isso que vai te trazer reconhecimento. É muito fácil. Às vezes eu digo assim, ó, aos 62 anos ficou fácil eu falar muita coisa, né? Porque eu já vivi uma fase, tem uma experiência uma fase boa mais abutre, uma fase, abutre que eu digo aqui, de mais sanhaça, assim, de sede, sem precaução, né? E mas a maturidade, ela foi feita para isso. Claro. Para ir te amodando, feliz do jovem que pode ouvir quem já está na maturidade. A gente ouviu. O cidadão acha que o exercício da atividade do advogado, ela é árdua, é difícil. Nos dias atuais, então, quando eu me formei, existia 2 faculdades, Federal e Católica. Hoje, em Salvador, nós temos 43 cursos. Então, é uma loucura, o mercado começa. E aí?
Você quer prestar serviço, mas você não está prestando o serviço buscando a excelência daquele resultado. Sim. Você está visando só o ganha, o ganha, o ganha. Então você fica naquele perde-ganha o tempo todo, mas não tem um ganha-ganha. Sim. Onde eu ganho e você ganha também. Você ganha. E aí, quando está um ganhando e um perdendo, você às vezes atropela fases só em troca de um recebimento. Que você, naquele momento, está julgando que é mais fácil, mas que vai lhe custar mais na frente da vida. A vida é ação e reação. Plantando, né? Você vai colher. O tempo todo. Nós somos semeadores. O tempo todo. Então, você bota isso na sua visão, na sua frente e busca fazer o que melhor você sabe fazer. Você está apresentando isso aqui, busque conhecer. Fazer com excelência. Como Dar faz o seu melhor. Melhor. Alguma referência você tem que buscar. Sim, né? sim. Além da referência que você vai buscar conhecimento para estar cada dia evoluindo naquilo. O direito é isso. Perfeito. Muitas pessoas estão se cansando. Cansando por quê? Porque acham que a carreira pública, o concurso, é muito mais fácil do que a atividade autônoma. Eu ia te perguntar sobre isso, porque muita gente, muitos jovens que eu conheço, eles já entram na faculdade com esse desejo. Eles querem o canudo para o concurso. E aí eu ia te perguntar se você teve esse desejo também lá atrás, ou se não, se o teu interesse era advogar mesmo, e qual é a sua visão sobre isso? Olha como as coisas acontecem, viu? São os desígnios mesmo de Deus. Primeiro, as faculdades hoje, a maioria dos professores são concursados. Isso. Então você tem juiz, você tem promotor, delegado, auditor, né? Professores. E o aluno, quando entra na escola, ele enxerga aquele mestre. A tropa é espelho do guia. É uma referência. Então, aquela referência dele aí, né? Ele está olhando o guia que ele tem na frente dele. Verdade. E ele vê aqui, profissionais liberais que desenvolvem atividade de forma autônoma, como é o meu caso, em específico, são poucos lecionando. Sim. Primeiro, você tem uma dificuldade de tempo. Né? É horrível. Segundo, você tem uma abrangência. Eu lhe confesso que eu, em 2 oportunidades, já tive 2 convites, mas talvez porque não chegou meu tempo ainda, pela intensidade que eu estou empregando na minha carreira. Sim. Hoje eu trabalho muito mais do que quando eu estava quando eu imaginei que era o pico da minha lá atrás, sabia de nada, inocente. Agora que o negócio tá. Hoje é que eu estou trabalhando. Né? Eu, diferentemente, eu já entro no direito saindo do serviço público. Eu fui militar, como militar, fui oficial temporário do Exército, né? Que tem aquele prazo estipulado, 9 anos e 6 meses. Sim. E durante esse período meu, eu me formo. O Exército vem e faz o quadro complementar. A gente vai fazer o quadro complementar. Eu tive a oportunidade de servir em Paulo Afonso, Recife, Salvador e Feira de Santana. Quando eu chego em Feira de Santana aqui, eu não podia mais sair de Feira de Santana. Primeiro, o salário já não era tão apetitoso. Segundo, minha filha estava nascendo, minha primeira filha, né? E aí, eu tinha um local para ir, mas esse local não tinha escola. Eu olhei, o chão ainda era de terra, índio andava nu. E aí, Deus, como sempre, não dá para dissociar ele, bota uma figura na minha frente, que é meu irmão, Gil. Gil Menezes, advogado, uma figura que a gente tem muita gratidão a Deus, mas eu tenho muita gratidão a ele. E é ele que me traz para esse ramo aqui. Olha aí. Né? Porque eu já advogado, ele me chama e ele me diz uma coisa que eu acho que todo homem tem que ter uma frase de efeito. Eu não tenho vergonha de dizer isso, não. Ele diz assim, talvez ele nem saiba disso, mas vai ficar gravado. E se ele tiver a oportunidade, ele vai ouvir. Meu irmão, o dia que tu ganhar menos aqui do que tu ganha no Exército, eu completo teu salário. Talvez aquela frase fosse o que eu precisava ouvir. Foi injeção de motivação aí. Talvez aquela frase, talvez não, para mim foi a frase. Certo? Meu pai se preocupou, meu sogro se preocupou, porque todos oriundos de serviço público
vai trocar a segurança? Eu disse, chegou o momento. A gente vai vender banana na feira, né? Costuma dizer, vende banana na feira, mas vamos arriscar. A vida é feita de risco. Mas, graças a Deus, as pessoas que chegaram no meu caminho só fizeram me engrandecer. E o engrandecimento não só como pessoa, né? Não só espiritualmente, como conceitualmente dentro da minha profissão. Sim. Eu tive uma escola assim de grandes mestres que eu tive a oportunidade de acompanhá-los. E, evidentemente, como eu não nasci bobo, não nasci sem inteligência, eu consegui captar aquilo que de melhor meus mestres tinham. Perfeito. E quando você tem essa condição de captação, você coloca ela. O que é que você faz? Você tenta melhorar aquilo. Sim. Tenta melhorar. Já pega aquilo ali, já aperfeiçoa aquilo ali. Vê qual é o ambiente que você está trabalhando. Onde é que está a necessidade? Perfeito. E dentro dessa necessidade, você começa a aparecer. E eu acho que a minha história nessa carreira como profissional liberal aí, hoje, qual o maior desafio que você identifica, na verdade, para um advogado? Isso hoje, na verdade, falando, mas para o jovem que está na faculdade e que está em dúvida o que é que ele vai fazer, qual o maior desafio, na verdade? Na verdade... Eu acho que o benefício você acabou até dizendo, né? Que é muito difícil ganhar o que vai ganhar lá. Eu acho talvez seja esse o benefício. Não tenha nem dúvida. Não tenha nem dúvida. Nós fizemos um sistema... Nosso país é jovem, sim, certo? Mas apesar de jovem, nós temos N nações aí, com mais de 5 mil anos, 3 mil anos, sim, 4 mil anos, que o iluminismo está para isso, para você ver, sim, aprender e tentar praticar. Nós temos 2 problemas no país, cultural e educacional. A educação e a nossa cultura é quem está destruindo, na minha opinião, os nossos jovens, porque na maior parte dos países, não só da Europa, como nos Estados Unidos, Japão eu não cito, porque nós estamos falando de 10 anos, mas entre 4 e 6 anos é o tempo que um advogado leva para atender um cliente sozinho. Aqui um estagiário que mais astuto, mais desinibido, ele consegue que um advogado já formado assine para ele e ele começa a trabalhar. Isso é um crime. Isso é um crime, você está matando o profissional. Ele está perdendo tempo de dedicação ao conhecimento, à estrutura, a ter uma visão geral do mundo que ele vai atuar. Perfeito. Eu leio da página policial, passo pela página social e chego no meu direito. Não me dissocio da política, preciso ler. Aonde você chegar, eu digo sempre, o advogado, ele precisa sair de manhã pronto para falar com o presidente da República, que é a maior autoridade. Como é que você sai pronto? Arrumado, boa apresentação. Então, às vezes, o jovem quer declinar da apresentação, o jovem quer declinar do próprio conhecimento, quer fazer balão, ou seja, quer encurtar o caminho. E não dá para encurtar o caminho do conhecimento. Conhecimento não tem encurtamento. Ele é longo. Ele é longo. Né? Ele é árduo. Perfeito. Você precisa vivê-lo. Aí você chega na frente, mas você chega com os pés plantados no chão. Você está sedimentado. Eu não tenho medo de... Eu entro em São Paulo, eu entro em Brasília, eu entro no Rio, eu entro em Minas, eu entro em grandes centros e consigo falar. Por quê? Porque a gente conseguiu um nível de segurança e de conhecimento que nos permite falar aquilo que você está se predispondo a executar, que no meu caso é o direito. Evidentemente que o que eu ganho com o direito não fica no direito. Sim. E aí a gente expande, né? O simples fato de Cajado de Menezes não estar só em Feira de Santana hoje, a gente ter atingido outros estados, não deixa de ser um empreendedorismo. Sim, né? claro. Você precisa ver. Isso. Porque tem que ter uma visão empreendedora. A gente está em Salvador, você está em Recife, nós estamos falando do Pará, eu estou falando de São Paulo, estou falando de Minas, enfim, fala de Brasília. Você tem que estar antenado. Perfeito. Cada local desse, você tem uma particularidade. E como é que você convive com essa particularidade? Vai aquilo que eu falei lá para o casal, ó, respeitando aquela individualidade. Você vai mudar?
Às vezes você chega um jovem reclamando, o juiz não despacha, o juiz não faz isso. Sim, irmão, você tem que encontrar um mecanismo de chegar até ele, de fazê-lo com que ele vai. Você não vai mudá-lo. Isso. Porque é a formação. Não queira brigar com o sistema, não. O sistema a gente não briga, a gente se amoda a ele. Né? Agora, se você for inteligente, nas oportunidades que você tenha, que é principalmente quando você tem eleição no legislativo, aí você exerce o direito do voto correto. A gente não está exercendo, nós não temos educação para isso, Perfeito. Nós não temos cultura para votar correto, que só o legislativo pode mudar. Por que o legislativo? É claro que é ele que legisla, ele que vai trazer leis. Nós temos regras de convivência, normas de conduta. A cada dia que passa, nós nos afastamos dela. Em troca de quê? De um proveito próprio. Você só pensa na individualidade. A coletividade está cada dia se exploda. Né? Ficando de lado. Então, não é por aí. Porque você precisa, para viver na coletividade, que todos estejam bem. Mas você não pensa assim. Você só está pensando em você estar bem. Mas só que você não vive sozinho. Eu acho que Robinson Crusoe, se voltasse hoje a morar aqui, não ficava numa ilha sozinho. Você entendeu? Ele vai. Quando você convive com pessoas, você convive com coletividade, não adianta eu estar bem, você estar ruim. É utópico? Não, não é utópico, não. O Estado está aí para isso. O Estado está aí para te desenvolver. Você chega na China, você tem um ninho dos pássaros, o cubo d'água, e o governo chinês diz, está ali. Você está reclamando porque Cleison é medalha de ouro, medalha campeão mundial, e aí eu dou 14º a ele, dou férias, ele pode ter 2 filhos, ele tem 2 carros, ele tem casa, está ali. Você vai nadar também. Vai nadar e seja um campeão olímpico. Represente o seu país da mesma forma que você tem. Então você está questionando a qualidade dele? Não. Você não pode olhar para mim hoje, dizer, e querer chegar ou começar como eu estou terminando. A estrada é longa, você trouxe isso aqui muito bem. A estrada é muito árdua. Você tá querendo estar no palco agora, mas você está disposto a fazer o que foi feito lá atrás? E você precisa ter muita cautela quando você está no palco. Mesmo jovem. Sim. Porque senão cansa. Né? Cansa, tem deslize. O que não falta é a tentação para te tirar do foco. O grande problema nosso não começa na concretização do ato, começa na tentação de fazer algo errado. Né? Então aí, essa fala tem minha... Tem que ter muita sabedoria para não ceder essas tentações. Você sabe o que é que eu estou fazendo hoje? Quem não sabe vai ficar sabendo. Hoje eu faço uma pós-graduação de teologia. Eu ia lhe perguntar isso, se você era teólogo, na verdade. Está fazendo uma pós-graduação em teologia? Uma pós de teologia. E você vai dizer, mas Cajado, por que teologia? Eu disse, porque é o livro mais sábio que eu vi até hoje. Está na Bíblia. Já li muita coisa, mas não tem uma sabedoria mais do que aquela ali. Ali escreveram tudo. E aí qual foi a minha curiosidade? Saber como aquilo foi escrito. O que é teologia? Teologia é história. Né? Então eu preciso contar essa história, saber como essa história foi construída. É isso que me leva. E é isso que eu digo a você, é a busca incessante do conhecimento. Para você conseguir viver. Eu não me satisfaço. Então essa inquietação, essa insatisfação é que traz minha longevidade na minha atividade profissional. É o jovem que está muito pouco preocupado com conhecer e mais com o fim, ele tá, né, com o resultado, é o imediatismo. Imediatismo ali, tá vendo? E aí o que é que ele faz? Ele me torna longevo. Me torna longevo. Sim. Porque a uma altura desse campeonato, você poderia até já estar mais calmo. Está sendo menos requisitado. Sim. Seria natural. Sim. É natural da vida. Já teria No seu caso não, que você está muito jovem ainda, mas a preocupação do jovem aí que acaba não buscando esse conhecimento, não buscando essa sabedoria, se preocupando apenas com o imediatismo,
ele se torna meio que carta fora do baralho e precisa de você. E aí, por que é que eu falo sempre? O cara diz, pô, às vezes você repete demais, né? Conhecimento, conhecimento, conhecimento. Porque a cada dia que eu vivo, se torna mais difícil viver. Se torna mais difícil atingir o resultado daquilo que estão me propondo. Sim. Certo? O nosso objetivo é satisfazer a pretensão do cliente. É claro, eu não fujo daqueles princípios éticos e morais. Sim. Não fujo. Ok? Mas busco a satisfação Do dentro de um direito. Isso. E aí, como ele fica mais difícil, o que é que você precisa? Mais conhecimento. Você precisa... O direito é uma prateleira cheia de legislações, cheia de códigos, cheia de normas, cheia de instruções. Né? A vida não. A vida é o caso concreto. Quando ele acontece, você tem que ter a sabedoria necessária, o conhecimento específico para dizer, pô, eu vou buscar o que nessa prateleira que está ali? O que é que eu pego dentro dessa prateleira que vai casar aqui com esse caso concreto? Isso é o direito. É saber aplicar ao caso concreto aquilo que está no abstrato, que está aqui. Está aqui rodando a gente. Deixa eu te fazer uma pergunta curiosa que eu tenho, e eu não sei se eu vou saber fazer essa pergunta, mas eu vou pedir sabedoria a Deus para eu fazer essa pergunta. Com a tua experiência que tem no direito aí, 35 anos advogando, chegando aos 35. Chegando aos 35, eu tenho às vezes um sentimento de que às vezes é muito interpretação. Às vezes a verdade, ela tá meio que subjetiva, no sentido de existe como, porque na verdade um advogado de um lado e um outro advogado do outro lado, ambos pegam da mesma lei, ambos buscam na mesma fonte ali. Geralmente, a gente pode chegar a uma conclusão que é a comunicação, é a forma de um comunicar melhor, ou de fato o direito, a gente pode dizer que ele tem uma exatidão, como uma matemática ali de 2 mais 2 é 4 e é claro e inequívoco, ou ele de fato dá essa brecha para subjetividade e para margem de interpretação? É uma atividade altamente interpretativa. Vale o convencimento. Se alimenta de fatos, mas vive de prova. E o nosso sistema é o da persuasão racional. Tudo o juiz pode analisar, todavia tem que estar no processo. Então, se lhe falta conhecimento, o que é que você faz? Você deixa de colocar no processo. Ele não vai analisar. Se você deixou de colocar no processo, o outro colocou, ele vai te levando. Camão de Passo me dizia sempre assim, Cajado, alguém escreveu esse código aqui, 2.000 e tantos artigos. Tem muita gente que está aqui procurando gravar. O artigo 93 está dizendo isso, o artigo 203, o 300 é tutela antecedente. Não, Cajado, não é isso. E aí, esse foi um dos grandes mestres que eu tive o prazer de acompanhá-lo já no início da minha jornada, e esse para mim me transforma da água para o vinho. Ele disse, se eu conseguir fazer com que você aprenda a pensar, eu estou satisfeito. Caraca. Porque quando tu pensa, tu sabe pesquisar, tu Isso. sabe onde vai encontrar, As fontes você sabe onde vai achar. O restante é convencimento. Como é que você pega aquele fato e convence o outro de que aquilo efetivamente aconteceu? Porque se alimenta de fatos, mas vive de provas. E dentro de uma contextualização, o quê? Contextualização legal. Sim. Se você não tem conhecimento, irmão, se você não interpreta, se você não pensa, se você achou que português, aquilo que o mestre Casumbalá falava, o sujeito é esse, o verbo é aquele, o advérbio é assim, tá? O método objetivo, dedutivo, isso não tem importância. Na faculdade você olha, sociologia, filosofia, o cidadão que vem para o campo do direito e que não passa por Aristóteles, Sócrates, Platão, esse não passou por nada, porque a arte do pensar está ali. Está ali. Então, se você passou ao largo disso tudo, você vai ter uma dificuldade. Vai ter muito problema lá na frente. Vai ter uma dificuldade. Você pode até dizer, Roberto Cajado
35 anos de formado, você disse assim, é o cara top, Isso. né? É a potência da Bahia. É a potência da Bahia. Tá? Não é nada. Não é nada. Apenas está sabendo pensar, Verdade. apenas está sabendo procurar e apenas está... Isso deixa de ser até uma humildade, sabia? Porque quando a arrogância, a Luizinho estava aqui, Luizinho falou algo que é bem interessante. Quando você é arrogante, você acha que você já sabe, que você domina. Aí você não tem a humildade de buscar o conhecimento, de ouvir, de entender. Tem coisa pior do que a prepotência. A prepotência, ela vai te jogar longe. Mas longe do objetivo. Ela não te joga dentro do objetivo, não. Ela te destrói. Quando eu não olho um ex-adverso menosprezando. Pelo contrário, eu só olho o ex-adverso fazendo um exercício inverso, uma intelecção invertida daquilo que eu faria. Sim. Tá certo? Então é por isso que eu digo, direito é muito processo, é estratégia. Não dá para você, com o cipual legislativo que a gente tem, viver sem estratégia. Você precisa estar antenado. Isso aí é sensacional. E isso daqui você traz para o direito, traz para suas empresas. Sim. Nós temos vários ramos. O cara olha para mim, a gente atua no ramo de piscicultura. Você entra numa indústria, a gente está, não sei se vocês já ouviram, vou fazer uma propaganda, faça. Né, do nosso biosalgante, que é um substituto do sal. Primeiro aprovado na Anvisa, 0 sódio. Né? Você entra na área imobiliária, de tanto fazer a área imobiliária, você também entra nele. E você não despreza o direito. O que é que você vê com muitos médicos? O médico, ele se forma, ganha dinheiro, começa a comprar área de terra, começa para a fazenda e esquece a medicina. E aí ele não está te ensinando nem mais, não sabe mais te passar um anador melhoral. É um grande erro que a gente faz. Eu não posso desprezar meu direito. Sim. Direito é a minha cachaça, direito é a minha vida, direito é a minha existência. Sim. Né? A partir do momento que eu absorvi ele, eu estou com ele até o fim. Perfeito. Agora, daqui a gente vai viajar, literalmente. Rapaz, esse episódio de hoje, ele vai pedir, na verdade, a segunda parte e a terceira parte, porque a gente tem muita coisa pra gente conversar. Esse homem é literalmente uma enciclopédia ambulante, tem muito conhecimento, tem muita coisa pra contribuir. Eu quero marcar pra gente falar algo depois sobre espiritualidade. Eu acho que vale a pena a gente voltar sobre essa questão. É muita coisa, na verdade, pra gente falar e o tempo acaba sendo curto. Mas eu queria te perguntar sobre, nas horas vagas, quando você não está trabalhando, o que é que você gosta de fazer? Conviver com minha família o tempo todo. Família, né? Adoro minha família junto de mim. Caramba. Eu, minha mulher, meus filhos. Minhas filhas. Paz, alegria e felicidade. O tempo todo ali. Se você me ver em um restaurante, tenha certeza, vou estar com minha mulher, com minha filha. Né? Ou com minhas filhas. Né? Porque as outras duas maiores é marido, tal, às vezes nem sempre e vai tá crescendo, com a gente, né? Mas sempre vou estar ali com minha mulher. Você pode me ver claro que eu sou um ser social, ando com um amigo, tal, mas a minha prioridade é a minha família. O tempo todo. Tá certo? E fora minha família, se elas derem espaço, eu vou estar sempre lendo alguma coisa. Sempre procurando ler alguma coisa, porque eu acho que tá, eu não sei, em razão. Deixe uma recomendação de um livro bom aí pra gente aí. Eu recebi de Silvio Marques. Silvio Marques? Silvio Marques. Sim. Grande Silvio Marques. Grande 93 mesmo, anos. grande mesmo. É um mestre, viu? Mestre dos mestres. Paris é uma festa. Eu comecei a ler agora esse livro. Esse livro, ele se dá lá para os idos de 29. E um jovem escritor, ele vive tão intensamente, não só Paris, Estados Unidos, em algum lugar, termina se suicidando. E ele me deu. Mas ele está me dando num contraponto de um livro que eu dei a ele, que é o Estudo da Inteligência de Jesus, de Augusto Cury. Hoje, qual é o livro que eu te indicaria? Esse de Augusto Cury. Esse de Augusto Cury. Esse de Augusto Cury, quando ele se predispõe a estudar a inteligência de Jesus, e aí você entra no episódio... Foi isso que converteu ele, parece, exatamente, não foi? É isso que eu ia dizer. Ele, de ateu, agnóstico, ele passa a crer em Jesus pelo relacionamento, pelo entendimento de Jesus e Judas. Sensacional.
entendeu? A forma como ele enxergou aquilo ali, como ele interpreta. É um cara fantástico, mais de 5 milhões de exemplares vendidos. Então, hoje, o livro que eu indicaria é esse livro. A Inteligência de Jesus, Augusto Cury. Pega essa dica aí, galera, que vale muito a pena. Eu recomendo demais, viu? Independente de você ter fé, independente de você ser religioso ou não, eu recomendo. Porque... Com esse Inteligência de Jesus, você já acha o livro. O título tem outro, tem mais alguma coisa, mas não estou me recordando aqui. Sim. Né? Eu fico muito aficionado no conteúdo do livro. Sim. Às vezes eu já passo daquilo ali, que é o mais importante, né? E às vezes minha mulher pergunta assim, que livro é esse? Diz, rapaz, peraí que eu vou olhar aqui. Eu sei que eu já estou lendo o livro, mas... Meu amigo, me conte quem você gostaria de ver sentado. Agora é o momento de você dar uma sugestão aí de um empreendedor, de uma empreendedora, de alguém que você admira, que você acha que tem uma história bacana, que tem uma conversa boa e que seria muito bom estar sentado aí e você em casa agora você vai estar ou talvez no carro viajando, indo para Salvador e ouvindo essa minha conversa com essa pessoa. Quem é essa pessoa que você dá uma sugestão aí para a gente poder convidar? Você tem muita gente que, pela idade, merece ser ouvido, né? Mas você tem alguns jovens também que vêm despontando. Eu gosto muito do Luiz Filho. Júnior. Sim. Ele vem numa trajetória, ele parece que está incorporando o sangue do empreendedor. Né? Ele vem crescendo. E você também tem uma figura, não vou falar de Silvio Marques aqui, né? Mas eu vou te dizer, dentro de um outro paradoxo, que é um pastor Ágabo Borges. Sim, já ouvi falar, já. Um cidadão... Excelente, né? Que aos 21 anos é pastor. Aos 23, ele começa o pastoreio dele. É um cidadão que deu aula em alemão na faculdade, na Universidade da Alemanha para alemão. É um cidadão que jovem nos Estados Unidos, ensinando na universidade para americano em inglês. É um cidadão que, apesar dos 60 anos, 62, ele tem uma bagagem de vida fantástica. Que eu acho que reflete, sabe o quê? Reflete a força do conhecimento, a força do estudo. Tudo que tu fizer, procura entender ao ESA 1. Se alimenta. Se alimenta daquilo que você vai fazer. Se oriente ali. Eu acho que o pastor Ágabo Borges é uma figura que eu gostaria de estar ouvindo. Vou lhe pedir o contato dele depois no WhatsApp e vou entrar em contato com o pastor Ágabo aí. Ágabo Borges? Ágabo Borges. Ágabo Borges. Figuraça, viu? Vamos trazê-lo aqui sim pra gente conversar. E quem sabe depois a gente marcar com ele e contigo aqui pra gente falar sobre espiritualidade. Ave Maria. Aí o prazer vai ser meu. Bom, viu? O prazer vai ser meu. Apesar de eu não saber nada... Não, eu vou fazer o papel do ignorante. Eu sou um bebê nessa área aqui, mas eu costumo dizer que eu sou aluno ainda. Mas vai ser fantástico. Eu costumo dizer que, tipo, Sócrates, né, dizia, eu só sei que nada sei. Se os pensadores lá, eles tinham essa humildade, como é que hoje a galera tá, é o que eu sei, porque eu domino, porque eu... Cara, quanto mais a gente estuda, mais a gente olha. Você já tem um conhecimento, você está me dizendo agora que você está fazendo pós-graduação em teologia. Você já conhece mais do que muita gente. Mas quanto mais você conhece, você fala assim, eu não sei nada. Não sei nada. A única coisa que você tem são certezas. Né? Qual é a certeza? Que cada dia que passa, você sabe menos. E cada dia que passa, você precisa aprender mais. Essa é a máxima. Você não se furta disso. Não tem como. Você falou de Sócrates, eu sei que nada sei. Né? Existe uma teoria que diz que Sócrates, quando falava isso, ele dizia porque nada sabia, ele queria demonstrar a humildade dele. Mas tem uma outra aí que está se firmando, que dizer que nada. Eu sei que nada sei, porque não existe nada que eu não saiba. Você entendeu? Você sai da humildade... Vixe, vai para o outro extremo. Você vai para o outro extremo. Entendi. Da prepotência, da soberba, da arrogância. Eu sei que nada sei.
Porque não existe nada que eu não saiba. Você entendeu? Entendi. E aí você vem, será que... Aí só ele para dizer mesmo, né? Qual era Até porque Sócrates não escreveu nada, né? Foi Platão que escreveu lá. Exatamente. Então é por isso que eu digo, só ele. Né? É a mesma coisa, você pega a Bíblia, porque a Bíblia é toda traduzida. Naquela época ninguém estava escrevendo. Isso. Né? A gente... Primeiro veio a tradução oral. Isso. Exatamente. Perfeito. E escrita começa com os cananeus. E já lá... Aí tem que pedir sabedoria para poder interpretar. Muita coisa. Meu irmão, gratidão, muito obrigado por essa conversa, um bate-papo assim maravilhoso, bastante enriquecedor. Eu tenho certeza que todo mundo ficou aí encantado com esse conhecimento. E eu queria que agora te presentear com um momento onde eu queria que você trouxesse tua mensagem. Eu queria que você imaginasse agora que a gente vai falar para a Feira de Santana inteira. Todo mundo vai pegar esse corte. Talvez não assista o podcast inteiro, mas essa mensagem agora ela vai ouvir. Essa mensagem ela vai estar no YouTube, vai estar no Instagram, vai estar no Spotify, todas as redes sociais. Vamos supor que isso vai expandir, tá na internet, vai para o mundo. Qual é a mensagem que você deixa hoje para o planeta? Primeiro eu vou agradecer a você nessa oportunidade. É sempre bom ter a oportunidade de poder expressar ou pelo menos dizer um pouco daquilo que tu viveu, qual é o teu entendimento. Eu costumo dizer sempre que desistir nunca, né? Conhecimento o tempo todo e desistir nunca. As escolhas que nós vamos fazer na nossa vida é fruto exclusivamente do conhecimento que você adquire na vida. Bifurcações você vai ter o tempo todo, certo? E você só escolhe o caminho certo se você tiver conhecimento para escolher aquele caminho. Então, eu diria para você, busque conhecimento, não desista e, principalmente, acredite no seu potencial. Você precisa desenvolver, saber quem você é para poder chegar aonde você pensa que pode chegar. Caraca! Sensacional! Grava isso, tá? Grava isso. Isso aqui, aí a sabedoria, 62 anos, no auge da juventude, mas no auge também da maturidade, da experiência, de que já viveu muitas coisas, já passou por muitas bifurcações, muitos caminhos e nos presenteou aí com essa busca aí nossa pelo conhecimento. Isso para mim foi sensacional. Porque até os erros que você cometeu foi porque você não tinha aquele conhecimento. Então não deve nem ficar se culpando. Nunca. Pelo contrário, ao invés de você se culpar, busque o conhecimento para você errar menos na próxima vez. O tempo todo. O tempo todo é isso. Cara, sensacional, meu irmão. O tempo todo. Parabéns. E outra coisa, você não vai desistir nunca. Não desista. Não desista, continue. E o conhecimento é para você chegar, não é onde você pensa não, onde você deseja que chegue. O tempo todo. O tempo todo. Galera, esse foi o episódio Visão Empreendedora e eu quero convidar você aí que não está inscrito ainda, se inscreva no canal, nos siga aí nas nossas redes sociais. Vou passar também para a sua rede social também. O nosso é @podcast Visão Empreendedora e o Instagram do escritório Cajado de Menezes. 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 Segue lá também, manda uma mensagem lá no Instagram também, parabeniza pela participação. Cara com muita ocupação, cheio de trabalho, cheio de coisa e veio aqui contribuir. Contribuir na minha vida, contribuir na sua vida, trazer um pouco da sua experiência, trazer um pouco da sua jornada. E hoje foi muito especial porque compartilhou um pouco da sua espiritualidade. Eu acredito que isso para mim é o que tem mais valor. Na próxima segunda-feira estaremos juntos com um novo episódio. E aprendemos também, né?